Meu irmão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 130, que será o salmo de meditação nossa nessa noite. Salmo 130, nós vamos meditar nesse salmo hoje à noite. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Escuta a minha voz e sejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma. Aguardo, Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois o Senhor é misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Sempre quando eu penso em oração, eu me lembro de Paulo falando aos Tessalonicenses, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Eu sempre lembro que a oração é um dos combustíveis do cristão. Leitura da palavra e oração são combustível para o cristão. Me lembro de quando eu ia na IBF, quando eu era criança, e nas escolas dominical, quando era criança, que a gente cantava desde aquela época, e já faz no mínimo 40 anos, né? Eu me lembro de 5 anos estar na igreja, então faz no mínimo 40 anos, que a gente cantava, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E eu sempre lembro que oração, nós precisamos orar cada vez mais. Oração a gente pode definir como uma conversa com Deus. Mas hoje eu queria pensar em oração mais do que uma conversa com Deus. Oração, uma declaração da nossa dependência de Deus. Eu queria olhar esse salmo como oração, uma declaração da nossa dependência de Deus. Muitas vezes a gente pensa que se nós orarmos muito, Deus vai atender a nossa oração. E se fosse isso, Paulo teria tido o espinho da carne retirado da sua vida. O apóstolo Paulo disse que orou 3 vezes para que Deus retirasse o espinho da carne, o espinho que estava na sua carne. E Deus respondeu na 3ª vez, a minha graça te basta. Oração é muito mais do que uma arma para nós, mas uma oração para mim e para você. É uma declaração de que eu e você dependemos de Deus a cada momento e a cada instante. Se nós cantamos agora que a cada momento nós sentimos a presença de Jesus, nós devemos também dizer que a cada momento nós dependemos do Senhor. Hoje em dia nós gostamos de viajar. Nas férias, a primeira coisa que nós fazemos é planejar nossas viagens. Aliás, minto, nas férias não. Nas férias nós executamos o plano. Nós planejamos muito tempo antes. Eu imagino que você já está planejando já a tua viagem de final de ano. Eu vejo aqui algumas pessoas balançando a cabeça e falando assim, estou mesmo, pastor. Né? Tem gente já planejando a viagem já e eu tenho certeza que não é uma viagem curta, mas é uma viagem de 2, 3 dias aí de ônibus se precisar, ou de 3, 4 horas de avião se for preciso. Né? É esse o planejamento aí para as férias agora. E por que o senhor está entrando nesse assunto, pastor? Porque esse salmo é um salmo que era cantado enquanto as pessoas viajavam. Se você olhar aí
debaixo aí do subtítulo dele está dizendo assim, Cântico de Romagem. Os israelitas tinham que ir pelo menos uma vez na sua vida festejar as festas do tabernáculo lá em Jerusalém. E era uma viagem longa. A gente pensa em viagem longa hoje em dia, pensa daqui até o Ceará, né? Pensa daqui até a Bahia, pensa daqui até Santa Catarina, né? Fala assim, é longe, né? Pensa em alguma coisa assim. Mas Israel era um país pequeno, mas que naquela época não havia carro, não havia trem. O máximo que havia era lombo de burro. Para quem era rico, para quem era pobre, era a pé. E as pessoas andavam aí 5, 6 quilômetros por hora, quando muito. Se havia crianças, 3 quilômetros por hora. Então, num dia andava no máximo 20 quilômetros, 25 quilômetros. E a viagem demorava semanas, às vezes meses. E durante esse tempo todo eles lembravam de quem era Deus na vida deles, da importância de Deus na vida deles e da importância da oração na vida deles. E o salmista começa aqui dizendo para nós, das profundezas clamo a ti, Senhor. Essa semana lá na escola, eu peguei o livro deles, de uma das séries, e lá estava falando assim a diferença entre poço sem fundo e fundo do poço. Poço sem fundo é uma pessoa que come, que gasta, que faz as coisas sem limites. E fundo do poço é uma pessoa que está numa situação miserável, que não tem mais esperanças, que não tem mais nada. Das profundezas é isso. Era um salmo que falava que nós oramos de uma situação que não temos mais esperança alguma. Que a nossa esperança é o Senhor, que a nossa vida está guardada no Senhor. E daí, quando eu leio esse salmo, ecoa em mim, ecoa no meu ouvido, o Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ecoa, vem à minha memória, vem à minha mente esse salmo que diz que Deus cuida de nós a todo momento e a todo instante, e no momento da angústia e da tribulação, Deus cuida ainda mais de nós. Mas o Salmo 130 fala para nós, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos as minhas súplicas. Nós vemos em Hebreus capítulo 4, durante a liturgia do culto, que por causa de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus, para que Ele nos socorra com misericórdia e graça em momento oportuno. Deus está sempre pronto para ouvir a minha oração, a sua oração, a oração dos seus filhos, daqueles que creem nele. Deus sempre ouve a nossa oração. Mesmo que a gente às vezes fala assim, Deus não tem respondido a minha oração. Eu me lembro que antigamente os professores na escola dominical sempre falavam assim que Deus tem 3 respostas à nossa oração. Sim, não e espera. Eu gosto de simplificar esse negócio. Eu gosto sempre de dizer que é sim ou não. Pastor, sim ou não é, porque eu espero um não temporário. Deus está dizendo não naquela hora. Se Ele vai dizer o sim depois, é com Ele. Mas naquele momento Ele está dizendo não. Deus sempre ouve a nossa oração. Mesmo que a sua resposta seja não. Com Abacuque foi assim. Abacuque subiu e disse que ia orar
ia de joelhos orar com intensidade e iria orar até que Deus respondesse a sua oração. E Deus respondeu a oração dele e falou assim: eu não vou mudar a minha vontade por você, mas em um momento eu vou salvar a Israel e eu vou restaurar a Israel. E Abacuque orou depois e falou aquela oração tão linda que nós cantamos: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, mesmo assim eu vou louvar e adorar ao Deus único e verdadeiro. Deus sempre ouve a nossa oração. Deus está sempre ouvindo e atento ao choro, ao pedido dos seus filhos. Eu acho engraçado quando a gente se reúne, seja no almoço, aliás, ajudar aqui a comissão de eventos, dia 8 de dezembro, nosso almoço, é isso, Hugo? Então, já anote aí na sua agenda, dia 8 de dezembro, o nosso almoço, seja no acampamento, onde as famílias todas estão reunidas. Eu sempre acho interessante quando um filho grita mãe, a mãe dele sempre responde. E sabe direitinho o qual filho que está dizendo. Ele grita lá, mãe! Todas as outras dão uma olhadinha, mas a mãe dele mesmo sai correndo e atrás dele e fala assim: o que foi, filho? E a palavra de Deus nos diz em Isaías que se uma mãe, que até poderia se esquecer do seu filho que ainda dá de mamar, não pudesse acontecer isso, mesmo assim Deus não se esqueceria dos seus filhos. Deus sempre ouve a nossa oração, mesmo que para a gente a resposta seja não. Deus está ouvindo a oração do seu povo. E o salmista agora, depois de falar isso, esteja atentos os teus ouvidos, ele fala para nós, Senhor, fala para Deus: Senhor, a primeira coisa que eu quero te implorar é o teu perdão. Porque eu sei que se o Senhor observar pecado em mim, iniquidade em mim, como que eu vou sobreviver? A oração, mais do que intensidade, mais do que quantidade, a oração quer dizer que nós dependemos de Deus. E o salmista fala assim: Senhor, por amor do teu nome, salva-me, por amor do teu nome, perdoa-me, por amor do teu nome, limpa-me, porque se o Senhor ver em mim alguma iniquidade, como eu posso sobreviver? A oração é baseada na misericórdia de Deus e na santidade de Deus. Nós oramos porque nós cremos que Deus é santo, que Deus é bom. Nós cremos que Deus sempre tem o melhor para nós. Nós oramos porque cremos na fidelidade de Deus, de que Deus é fiel. Não fiel a nós mesmos, mas fiel a Ele mesmo. Como Ele falou que cuidaria de nós, Ele vai cuidar de nós. Como Ele falou que era o nosso Pai, nós podemos crer que Ele vai cuidar do seu rebanho como seus filhos. A oração é baseada em quem Deus é. E é por isso que nós dependemos dEle. Pastor, o que o senhor está querendo dizer é que eu posso orar de qualquer jeito e posso ser qualquer pessoa? Não. Se nós conhecemos a salvação, se nós conhecemos a Jesus Cristo, a gente nunca mais vai ser do jeito que a gente queria ser. Pastor, exemplo. Antigamente a gente tinha prazer em umas coisas que a gente não tem mais.
Hoje em dia eu vejo o pessoal brigando por causa de futebol. Eu já briguei muito por causa de futebol. Eu era terrível para tirar sarro dos outros. Hoje em dia, quando eu vejo os outros brigando por causa de futebol, eu falo assim, que besteira. Isso aí não vai funcionar? Nada. Eu brinco que nenhum time paga salário, nenhum time paga as contas, nenhum time vai lá fazer uma sopinha quando a gente está doente, nenhum time vai fazer nada. A gente gostava de umas coisas que hoje em dia a gente não gosta mais. Quando nós conhecemos a Cristo, Deus nos transforma, Deus nos purifica, Deus nos limpa, Deus nos faz a sua imagem e semelhança. Então não tem como eu continuar vivendo do jeito que eu vivia antes, porque eu sei que Deus quer que eu seja diferente. Mas eu sei que eu dependo de Deus para ser limpo, purificado, santificado, para que eu seja uma nova pessoa. E é isso que ele fala no versículo 4, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. E no versículo 5, o salmista continua, dizendo que ele aguarda o Senhor. E aí ele faz aqui um exemplo, ele dá um exemplo de como ele aguardava o Senhor. Ele aguardava o Senhor como os guardas aguardam pela manhã. Hoje o Toninho está aqui com a gente. O Toninho está de folga hoje. Toninho é um guarda moderno. Ele é um vigia. Ele fica lá como vigiando, guardando o patrimônio dos outros. Ele tem que estar com os olhos abertos, de noite ainda, o Toninho trabalha de noite, né? O nosso diácono Antônio Carlos trabalha de noite, tem que ficar ali acordado o tempo inteiro. E eu tenho certeza que o horário que ele mais espera é 6 horas da manhã. Porque é o horário que ele vai deixar o serviço dele e vai para casa descansar e vai dizer assim, acabou o meu expediente, acabou o meu serviço, eu não tenho mais que não tenho mais que guardar ninguém, não tenho mais perigo. O salmista está falando isso, como os guardas anseiam, para que amanheça o dia e que deixe ali o serviço deles. Eu anseio pela tua vinda. Eu anseio pela tua vinda e pelo teu socorro. E ele vai falar, mais do que eles, eu anseio pelo teu socorro. A oração é uma declaração de que nós ansiamos e esperamos e nós queremos que Deus cuide de nós na nossa vida. Mas o salmista continua aqui, dizendo para mim e para você, no versículo 7, nos versículos 7 e 8, que essa espera, que essa ansiedade não é só pessoal, porque muitas vezes a gente espera alguma coisa somente nossa, mas essa espera e essa ansiedade é coletiva. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Outro dia uma pessoa, um irmão, falou assim para mim, pastor, a igreja deve ser igual a um hospital, né? A gente deve vir, curar as feridas dos crentes e ele continuar a sua vida. E voltar lá para trabalhar. Eu falei assim, eu entendo essa figura do hospital para simbolizar a igreja. Mas a igreja não pode ser representada só por uma figura. A Bíblia fala que Jesus Cristo e a Bíblia e o Novo Testamento usam várias figuras para dizer sobre a igreja. A primeira figura que Jesus Cristo vai usar é que nós somos edifício dele. Lembra do que ele falou para Pedro? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Bíblia fala que nós somos edifício de
Deus. A segunda figura que a gente pode usar, que Jesus Cristo usou, está lá em João capítulo 15, é que a igreja é a videira. Jesus Cristo é o tronco, nós somos os ramos e somos chamados para dar frutos. Nas cartas de Paulo, o apóstolo Paulo usa várias figuras para dizer como é a igreja. Ele vai dizer de novo que a igreja é edifício de Deus. Ele vai dizer também que a igreja é família de Deus. E ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. E ainda vai dizer que a igreja é a noiva de Cristo. Todos esses exemplos querem dizer que nós não vivemos mais sozinhos, mas que nós vivemos numa comunidade de fé, onde que eu e você fazemos parte um do outro. E é isso que o salmista vai dizer aqui: espera, ó Israel. Ele muda do indivíduo, da pessoa, e vai dizer agora, ele vai trabalhar como povo de Deus, dizendo: espera como povo de Deus a redenção e a remissão dos seus pecados. A esperança de ter a nossa oração atendida e de orarmos não é simplesmente nossa. A dependência de Deus não é somente do indivíduo, do cristão só, mas é da igreja, porque Deus é o Senhor da igreja. Deus é que cuida de nós. Deus é que ampara a sua igreja. E por isso nós devemos confiar e descansar nele. O que eu tiro desse texto para a minha vida hoje e para a sua vida hoje? A primeira coisa que eu tiro desse texto para mim e para você é que eu não preciso orar bonito. Eu não preciso orar 15 horas por dia. Eu não preciso subir o Pico do Jaraguá para orar lá em cima. Quem é mais antigo de fé, lembra que tinha uma onda que era orar no monte, né? Quem é mais antigo de fé se lembra disso. Que as pessoas falavam assim: não, orar lá no monte é melhor, né? Eu não preciso fazer nada disso para que Deus ouça a minha oração e atenda ouça a minha súplica. Mas o que eu preciso é entender que eu dependo de Deus e que é por isso que eu oro ao Senhor. Eu não preciso ter uma oração muito bonita, muito organizada. O que eu preciso é dizer que eu dependo do Senhor. Esses dias eu tenho pensado muito no encontro de Jesus Cristo com Bartimeu, o cego de nascença. Ele era um homem sem instrução alguma. Mas ele sabia e reconhecia quem era Jesus Cristo. E ele orou e falou assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O outro cego de nascença, quando os sacerdotes o questionaram, falou para os sacerdotes: quem ele era eu não sei. Eu só sei que agora eu vejo. Às vezes a gente pensa que a nossa oração precisa ser muito chique, muito organizada. E nós nos esquecemos que oração é uma declaração que nós dependemos de Deus. Segunda lição que eu tiro desse texto aqui para a minha vida, para o meu dia a dia, é que a minha oração, mais do que exigir alguma coisa de Deus, é um pedido de misericórdia ao Senhor. Porque o Senhor, se Ele observar pecado na minha vida, e se Ele não derramar da sua misericórdia, do seu perdão, eu nunca vou conseguir sobreviver. Jesus Cristo nos deu um exemplo de oração. A oração do Pai Nosso. E Ele fala assim: perdoa-nos os nossos pecados. Nós nunca podemos esquecer que estamos diante do Deus Santo, Santo, Santo.
e que Ele é Deus e nós somos pecadores. Pastor, mas dá até medo de o senhor falando assim. Não. Lembre-se, Jesus Cristo nos deu acesso ao Deus Santo, Santo, Santo. Eu não preciso ter medo de Deus, porque Jesus Cristo é o meu acesso até Deus Pai. Eu posso orar a todo momento, a todo instante. E Deus me purifica, me santifica, para que eu aprenda a temer mais Ele. Aprenda a ser grato a Ele. E aprenda a viver segundo a sua vontade. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Ninguém pode purificar-se a si mesmo. A Bíblia fala que todas as nossas obras são trapo de imundície. A Bíblia fala que quem nos purifica, quem nos santifica, quem nos limpa é Deus. E Ele quer fazer isso na nossa vida. Ele quer nos transformar, quer nos refazer. E quando Ele nos limpa, nós somos gratos a Ele. Enquanto eu estou falando aqui, eu me lembrei de Maria Madalena, que um pouco antes de Jesus Cristo ser julgado e ser morto, limpava os pés do Senhor Jesus Cristo e ungia os pés de Jesus Cristo com um unguento caríssimo e limpava, enxugava os pés do Senhor Jesus Cristo com os seus cabelos. E quando perguntaram ao Senhor Jesus se soubesse quem estava fazendo isso a Ele, Ele nunca deixaria. Jesus Cristo falou para a quem o questionou e disse: a quem pouco foi perdoado, ele não entende o que é ser grato, mas ao que é muito perdoado, muito é grato. Quando a gente entende que a oração é um instrumento de Deus nos santificar e nos purificar, nós somos mais gratos a Ele. E cantamos isso no último cântico. Nossas vidas vêm, pois, transformar refrigério para a alma nos dá. Outra lição que eu tiro aqui desse texto para a minha vida e para a sua vida, no dia de hoje, é que nós não podemos simplesmente pensar que oramos só por nós. Mas quando nós oramos, nós temos que orar também pela igreja de Deus. Nós temos que orar pela igreja de Deus. Porque nós somos parte um do outro. Nós somos edifício do Senhor. Nós estamos ligados à videira. Há um cântico antigo que falava assim: galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira, sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Nós estamos ligados à parreira, a Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e temos que orar como o corpo de Cristo. Porque como corpo de Cristo nós dependemos de Deus. E a oração é uma declaração de que dependemos de Deus. É Deus quem transforma o nosso coração. É Deus quem faz com que a semente brote no coração das pessoas que estamos evangelizando. É Deus quem traz as pessoas. É Deus quem dirige a vida da igreja. É Deus quem abre as portas. Então, como igreja, nós dependemos de Deus. E precisamos orar como igreja, porque Ele é a nossa esperança. Mas eu tiro desse texto uma última lição. Que eu posso esperar em Deus. Que é Ele quem vai redimir a minha pessoa e a igreja. Eu posso esperar em Deus e devo esperar em Deus. Porque foi Deus mesmo quem disse que haverá o ano aceitável diante dele. Aliás, a palavra de Deus diz que nós já estamos no ano aceitável do Senhor. Nós já podemos invocar e seremos atendidos.
Nós podemos buscá-lo e seremos ouvidos. Que nós podemos chegar a Ele, comprar sem dinheiro, porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, como diz Isaías 55. Eu e você, meus irmãos, devemos orar cada vez mais para a honra e para a glória de Deus. Porque através da oração nós declaramos que dependemos de Deus. E através da oração, Deus transforma o seu povo. Nós não devemos orar até Deus atender a nossa oração e atender o nosso pedido. Mas nós devemos orar até Deus transformar a nossa vida. Porque oração é um dos instrumentos de Deus para transformar o nosso viver. Vamos orar? Senhor, nós vimos como o teu povo confiava em Ti, buscava em Ti, Pai Santo, e confiava também que o Senhor redimiria a sua vida, que o Senhor perdoaria os seus pecados como pessoas, que o Senhor os santificaria como pessoas, que o Senhor mudaria a sorte deles como pessoas, e também como povo do Senhor, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, também que dependemos do Senhor e por isso oramos, porque Tu és o Deus santo, vivo, justo, verdadeiro, Pai Santo, pois Tu é o Deus que cuida de nós, o Deus que nos ama, o Deus que trabalha em nossa vida, trabalha em nosso viver. Cremos também, Senhor Deus, que Tu és o Deus que perdoa os nossos pecados, que nos santifica, que nos transforma, que refaz o nosso ser, Pai Santo. E o Senhor usa a oração para isso também, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer, Pai Santo, porque como povo do Senhor, também nós cremos que o Senhor santifica e trabalha na Tua igreja, Pai. Transformando a Tua igreja, refazendo a Tua igreja, fazendo com que a Tua igreja seja santa, justa, seja verdadeira. Te ame e te busque, Pai Santo, a todo momento e a todo instante, Pai. E cremos que como videira, que como edifício do Senhor, que como família do Senhor, que como corpo de Cristo, como noiva de Cristo, nós devemos confiar em Ti e crer em Ti e buscar a Ti como Teu povo, Pai Santo. E é isso que nós estamos fazendo agora, Pai. Que o Teu nome seja exaltado sobre a nossa vida, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido, Pai. E que o Senhor ouça as orações, Pai. Ouça as orações daqueles irmãos que estão pedindo santidade, Pai Santo. Que querem ver o pecado retirado da vida deles, Pai Santo. Para a Tua honra e Tua glória. Que o Senhor faça isso, Pai, para a Tua honra e Tua glória, Pai. Que o Senhor converta o coração daqueles que atenda a oração dos pais que pedem a conversão dos seus filhos, Pai Santo, dos seus netos. Que o Senhor ouça esse pedido, Pai. Que o Senhor ouça o pedido também, Senhor Deus, daqueles irmãos que estão procurando emprego, que estão procurando sustento para as suas casas, Pai. Que o Senhor ouça esse pedido. Que o Senhor ouça os pedidos, Pai Santo, e atenda segundo a sua vontade aqueles irmãos que têm pedido cura para si mesmo, cura para outras pessoas queridas que estão passando por problemas físicos, emocionais, espirituais, Pai Santo. Que o Senhor também, Pai Santo, ouça a Tua igreja, para que o Senhor aviva a Tua obra aqui, Pai Santo. Para que o Senhor refaça a Tua obra aqui para a Tua honra e Tua glória, Pai. Para que a Tua igreja, nessa jornada até o céu, Pai Santo, nessa romagem até o céu, até a Jerusalém celestial, que nós nunca tiremos os nossos olhos de Ti, Pai Santo, mas que nós oremos como igreja, pedindo crescimento, pedindo santidade, pedindo para que o Senhor traga mais membros, pedindo para que o Senhor transforme o nosso coração, pedindo para que o Senhor abra portas para que nós evangelizemos, Pai Santo, para que Teu nome seja glorificado, Pai. Que o Senhor ouça os nossos pedidos, Pai, para a Tua honra e Tua glória, Senhor Deus. Pois das profundezas nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Nós precisamos do Senhor e do Teu socorro e do Teu auxílio, pois nós estamos no fundo do poço, Pai, e não temos para onde pedir socorro senão o Senhor, Pai, porque Tu és a nossa alegria, Senhor Deus.
Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Pai, Senhor Deus. Tu enviaste Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Tu enviaste o Teu Santo Espírito para ser o nosso Consolador, Pai. Por isso nós te imploramos, ouça a nossa oração, Pai Santo. Atenda o nosso pedido, Pai. Nos dê uma semana debaixo dos Seus cuidados, debaixo da Tua graça, Pai, para que juntos te sirvamos e te honremos, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Meus amados irmãos, que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o conforto, que o consolo e que o ensino do Espírito Santo estejam sobre vós, desde agora e para todo sempre. Amém.